Saudações e boas-vindas ao Contos do Além. Meu nome é Davi, e sou natural da região sul do país. O que vou compartilhar ocorreu há décadas, tendo meu avô, chamado Rivaldo, como protagonista. Ele desempenhou a função de coveiro por mais de 50 anos em um grande cemitério de nossa cidade. Tudo o que vou narrar hoje é uma pequena homenagem a ele e envolve algumas das muitas histórias que ele acumulou ao longo desses anos. Naquela época, ele era jovem e sobrevivia fazendo pequenos trabalhos, uma vez que não tinha emprego fixo. No entanto, ao descobrir que minha avó estava grávida, ele percebeu a necessidade de um emprego estável. Um dia, enquanto lia os classificados do jornal local, deparou-se com um anúncio que procurava um auxiliar de serviços gerais para o cemitério da cidade. Embora tenha sentido uma certa desconfiança em relação ao anúncio, uma vez que evitaram usar a palavra coveiro para não assustar as pessoas, ele decidiu se candidatar. A maioria das pessoas evitava a ideia de trabalhar em um cemitério, mas meu avô precisava de dinheiro para sustentar sua família, que logo teria um novo membro. Após uma conversa com o administrador, ele conseguiu um emprego. Basicamente, suas responsabilidades incluíam a manutenção do local, a abertura de covas quando necessário e, nos fins de semana, ele fazia horas extras como vigia noturno. O cemitério, naquela época, não possuía demarcações claras e abrangia uma vasta área doada por fazendeiros locais. Portanto, parecia extremamente desorganizado. No entanto, ao longo do tempo, a situação foi melhorando e adquirindo forma. Meu avô compartilhou inúmeras histórias sobre os primeiros anos em que trabalhou lá, começando com seu início aos 22 anos. Eu nem havia nascido naquela época, só viria ao mundo cerca de 17 anos depois. Só comecei a prestar atenção nas conversas dele quando tinha cerca de 7 anos. Após 24 anos trabalhando no cemitério, uma das histórias mais marcantes para mim foi a que aconteceu no seu primeiro mês. Em suas tarefas diárias de conferir túmulos e realizar pequenos reparos, ele começou a ouvir um assobio. Surpreendeu-se e virou-se, pensando que alguém o estava chamando, mas não viu ninguém. Algum tempo depois, o assobio retornou, mais próximo e mais intenso. Ele olhou ao redor, alarmado, mas não encontrou ninguém. A cerca de 500 metros, avistou uma silhueta de uma pessoa caminhando na parte mais afastada do cemitério, próxima ao bosque. Isso chamou sua atenção, já que estava realizando reparos perto da entrada, e seria impossível para alguém passar despercebido. Decidiu seguir a pessoa, mas, ao se aproximar, percebeu que estava usando um sobretudo preto e um chapéu que cobria seu rosto. Ao se aproximar ainda mais, aquele assobio voltou, mais intenso e doloroso para os ouvidos. Ficou atordoado por um momento, e quando abriu os olhos, o homem havia desaparecido. Ele teve a sensação de que alguém se aproximava por trás, ouviu passos e, ao se virar, não viu ninguém. O assobio, que havia cessado, ainda ecoava em seus ouvidos. Ficou olhando ao redor, sem avistar ninguém. Quando estava quase se recuperando do susto, avistou novamente o homem, desta vez perto da saída do cemitério. Sem hesitar, se aproximou e tocou o ombro do homem, pedindo licença. Foi surpreendido, pois apesar de sua aparência curvada, o homem era alto e um pouco mais velho. No entanto, o homem o ignorou e, ao atravessar os portões do cemitério, suas roupas simplesmente caíram ao chão, como se ele nunca tivesse existido ali. Meu avô ficou perplexo e assustado, olhando ao redor sem ver ninguém. Após esse incidente, ele ficou em silêncio por algumas semanas, sem mencionar uma palavra a ninguém. Esta foi uma das histórias mais leves, e a seguir as coisas ficaram ainda mais perturbadoras. Portanto, entendo se você preferir não ouvir mais, especialmente quando eu contar sobre o anjo.
Meu avô amadureceu ao longo dos anos em que trabalhou no cemitério e presenciou muitos acontecimentos. Em um ano específico, a cidade enfrentou uma grande tragédia quando um ônibus escolar desgovernado caiu em uma ribanceira, tirando a vida de 12 crianças das 32 a bordo. Esses foram tempos difíceis para meu avô. O cemitério estava mais cheio do que nunca, com parentes e amigos das crianças prestando suas últimas homenagens. Cerca de 2 meses após a tragédia, meu avô vivenciou uma experiência peculiar. Naquela noite fria, enquanto estava em sua sala com uma vista parcial do cemitério, uma brisa suave soprava, embaçando as janelas e dificultando sua visão. Enquanto tomava uma xícara de café, começou a ouvir batidas leves que se tornaram cada vez mais altas, impossíveis de ignorar. Pegou uma lanterna e se dirigiu para fora, mas as batidas cessaram quando ele bateu a porta. Ele percorreu os corredores e olhou atrás dos mausoléus, pois ocasionalmente havia ladrões tentando roubar placas de bronze e pertences deixados pelos familiares. No entanto, naquela noite, não encontrou nada suspeito. Após cerca de 20 minutos verificando todo o local, ele ouviu risadas, um som intenso que arrepiou todos os pelos de seus braços. As risadas pareciam vir de trás de uma grande lápide. Sem hesitar, ele seguiu o som das risadas e, ao se aproximar da lápide, uma bola de futebol que estava em cima de um túmulo rolou em sua direção. Sua pressão arterial caiu abruptamente, era impossível que a bola tivesse rolado sozinha. Ao se afastar, ele se deparou com uma lápide de uma das crianças falecidas apenas alguns meses antes. Quando finalmente voltou para sua sala e acendeu as luzes, seu coração estava a mil. A vidraça estava marcada por pequenas mãos, claramente do lado de dentro. Naquela época, ele não sabia como lidar com a situação, e minha avó contou que ele ficou em silêncio por semanas, não pronunciando uma única palavra. Mas essa é apenas uma das histórias, e as coisas se tornaram ainda mais estranhas quando o anjo do cemitério entrou em cena. No mesmo mês, o prefeito encomendou uma grande estátua de um anjo para homenagear as crianças falecidas. Ela foi esculpida à mão por um escultor renomado da capital. O anjo foi colocado na quadra dos túmulos das crianças, com a intenção de que ele as vigiasse eternamente. Nessa época, o cemitério já era muito grande, e meu avô teve sua primeira experiência com o anjo, uma história que, anos mais tarde, testemunhei com meus próprios olhos. Mas vou contar minha história no final. Continuando com a de meu avô, ele estava familiarizado com cada canto do cemitério e suas rotinas diárias incluíam orações enquanto passava pela quadra das crianças. Um dia, ele notou que o anjo não estava em seu lugar, o que o deixou em choque. Ele olhou para todos os lados, procurando respostas. A ideia mais plausível era que alguém o tivesse roubado na noite anterior, e ele só percebeu naquele momento. 2 semanas depois, enquanto procurava a estátua pelo cemitério, ele a encontrou, mas em um local inesperado. O anjo estava escondido a mais de 1 metro do muro que delimita o terreno do cemitério. Ele estava em um estado lamentável, mas todos na cidade o respeitavam, pois o cemitério sempre estava bem cuidado e preservado, graças a ele. E, por fim, gostaria de compartilhar uma história adicional, mas fique à vontade para acreditar ou não. Meu avô não era alguém que gostava de chamar a atenção, e esta história é uma das que ele compartilhou comigo. Certo dia, enquanto trabalhava, um jovem se aproximou dele, com os olhos marejados, e iniciou uma conversa. O jovem era da mesma cidade, mas havia se mudado para a cidade grande devido ao trabalho, há muitos anos. Ele mostrou a meu avô uma pequena placa de metal enferrujada e pediu que a polisse, prometendo retornar para buscá-la em algumas semanas. O jovem abriu sua carteira e ofereceu dinheiro a meu avô como agradecimento. Meu avô educadamente recusou, insistindo que era seu trabalho e que ele faria o serviço sem cobrar.
O jovem ficou grato e prometeu voltar no dia seguinte. Meu avô começou a polir a placa e, enquanto atravessava o pátio principal em direção aos corredores, foi atacado por trás, caindo ao chão. A luz era fraca, mas ele conseguiu ver os agressores, jovens com capuzes que o ameaçaram com uma faca, impedindo-o de alcançar uma barra de ferro que ele mantinha para se defender. Ele percebeu que eram jovens, mas não lutou, achando que levaria a pior. Eles mencionaram que logo ele estaria atrás das grades e sorriram antes de desaparecerem na escuridão. Meu avô sentiu algo escorrendo por sua cabeça e, ao se levantar, notou um pouco de sangue. Ele se dirigiu ao corredor de entrada para abrir o portão para o policial que havia visitado anteriormente. No entanto, quando chegou lá, o policial não estava mais lá. Mais tarde, meu avô descobriu que o jovem que o havia atacado era o irmão mais novo daquele policial, o mesmo que o havia salvado dias antes. Ele decidiu não mencionar a conexão para não assustar o jovem e cumpriu seu pedido, polindo a placa e colocando-a no túmulo do irmão do policial. Sempre que posso, visito o túmulo de meu avô, pois sempre gostei de estar perto dele. Mesmo após sua partida, continuo a compartilhar com ele tudo o que acontece em minha vida. Agora, você deve estar se perguntando sobre o anjo, e como eu sabia que meu avô estava dizendo a verdade. Bem, 2 meses após seu enterro, fui visitá-lo, e o anjo estava lá, no lugar que ele tanto mencionava. A estátua do anjo permanecia em seu lugar, imponente e majestosa, como ele a descrevia. Ela nunca se moveu desde então. Agradeço a você por ter acompanhado essa história até o final. Espero que tenha apreciado, assim como eu. Se puder, não se esqueça de deixar um like e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa história. Por hoje, é tudo. Até o próximo vídeo.